Bem-vindo, bem-vinda, libertos e libertas. Pessoal, com muito prazer que eu tô aqui, mais um dia, mais um episódio do Libertos Cast. Esse canal que tem o propósito de inspirar você. A nossa intenção, só para lembrar e frisar o nosso propósito, é sempre estimular, inspirar você que tá aí do outro lado, a acreditar no seu sonho. E para isso a gente traz convidados que com as suas histórias possam atravessar a telinha da tua casa aí, chegar até você e inspirar você. E de repente fazer você se questionar, por que eu não faço isso também? Se ele conseguiu dar vida à ideia dele, trazer essa ideia ao plano material, por que eu também não faço isso com a minha? Então, para trazer e cumprir com essa missão aqui hoje, eu trago um convidado com muito carinho, o meu grande amigo, Douglas, meu grande parceiro, meu irmão, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Que honra, de verdade, meu irmão. Eu não sei, a minha audiência, eu não sei se conhece você, que se teve oportunidade de conhecê-lo, mas, pessoal, o Douglas, ele é dono de uma rede de barbearias aqui, tá? Em São Pedro, Iguaba, Cabo Frio. Mas eu não vou entrar em mais detalhes, não. Aqui o palco não é meu. Aqui o palco é do meu parceiro do coração, irmão. Sério, um prazer ter você aqui. Obrigado. E a história dele eu tenho certeza que vai inspirar você de casa aí. Então, meu amigo, fala sobre a tua história, sobre você, sobre a sua vida, sobre a história da sua empresa. Então, eu trabalhei antes, né? Eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Com 13 anos, né? Não fui desde criança que eu não sou desde jovem que eu não sou barbeiro. Certo. E fiquei, antes de eu me tornar barbeiro, fiquei 7 anos trabalhando no supermercado. Caramba, cara, que diferente, hein? Uma área bem diferente mesmo. Porque eu imaginava o seguinte, falei assim, bem, por mais que eu trabalhasse lá, graças a Deus, a minha patroa era uma pessoa nota 10, não tem que reclamar dela, que legal. Maravilhosa. Mas eu queria uma profissão para mim. Entendo. Aí, por acaso, eu lembro que no Dia dos Namorados eu estava vindo peguei um ônibus e estava vindo para trazer um presente para minha esposa. Aí eu olhei para o lado, tinha um rapaz com um urso enorme e eu com o outro, nós começamos a rir. Aí quando nós descemos do ônibus, ele olhou para minha cara, eu falei assim, rapaz, é para sua namorada? Eu falei assim, Eu falei assim, a minha namorada trabalha no mercado. E eu falei para ele assim, cara, eu trabalho no supermercado. Ele, cara, eu tô fazendo um curso de barbeiro. Que isso, cara? Calma aí, descendo do ônibus, você foi levar o presente, aí você desceu do ônibus. Aí, isso com quantos anos? Eu deveria estar com eu acho que eu estava com 20, mais ou menos. Acho que com 20 anos, mais ou menos. Então, você começou com 13? Não, eu falo não na área da barbearia. Sim, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Caramba, rapaz. E aí você ficou esse período de 13 até os 20, meio que moldando essa ideia. Na verdade, sem ter essa ideia, porque essa ideia surgiu no ônibus, então. Sim. Com o urso na mão. Essa que é a verdade. Que maneiro, cara. O que acontece? Falei assim, fiz diversas coisas, né? Que nem eu falei, eu trabalhei numa fábrica de sorvete, trabalhei tomando conta de casa. Até então, porque o que acontece, o meu pai saiu muito cedo de casa. Certo. Então eu precisava ajudar minha mãe. Depois que minha irmã, depois que ela pegou um pouco mais de idade, aí ela começou a nos ajudar. Então eu falei assim, bem, eu só tenho minha mãe. Minha mãe trabalhava como doméstica, só que onde ela trabalhava, como era veraneio, automaticamente eles levavam 2, 3 meses para poder chegar, para poder pagar ela. Entendi. Então eu falei, bem, eu preciso fazer alguma coisa para poder ajudar. A única exigência que ela falava para nós era o seguinte, Douglas, você pode trabalhar desde que você não pare de estudar. Eu até falo isso com os meninos lá. É a primeira coisa que eu falo para eles, vocês continuem estudando, trabalha, estuda, da mesma forma que minha mãe sempre falava para mim. Então, nessas caminhadas, indo em diversos empregos, né? O emprego que eu fiquei mais tempo foi no supermercado, né? Que eu fiquei 7 anos lá e aprendi muita coisa. Eu aprendi, graças a Deus, ela me ensinou hoje, né? A base que eu trouxe de lá para poder tocar o meu comércio foi tudo de lá, graças a Deus. Eu falo que ela não era uma patroa, era uma mãe. Que incrível, cara. Eu falei assim, o carinho, a paciência que ela tinha, entendeu? Os desentendimentos que nós tínhamos também, né? Os embates que nós tínhamos, mas eu sei que aquilo tudo foi para fazer uma construção na minha vida. Que incrível, cara. E assim, que bonito ver isso, de verdade. E é isso que eu quero trazer.
Esse canal existe realmente com essa finalidade, sabe? De levar às pessoas uma visão diferente, de convidar as pessoas realmente a sair do seu lugar de conforto, vamos dizer assim, enxergar por um prisma diferente, desafiador. E como que é difícil, às vezes, a gente significar algumas dificuldades como pedras necessárias para construírem, né, a nossa história, né? Então, assim, é isso que você está fazendo agora, né? Desentendimentos, situações, conflitos, mas você vê, um menino de 13 anos, galera, 13 anos começou a querer, teve um impulso próprio, pelo que eu entendi, você quis, né, começar a pegar, a trabalhar para poder ajudar a sua mãe. Na verdade, você quis e a sua mãe ainda colocou uma exigência, não, tudo bem. Quer dizer, hoje, a maioria dos garotos hoje, eu vou te dizer até por mim, eu não teria tido esse impulso, eu acredito. Olhando para mim, pelo menos assim, no passado, eu não teria tido esse impulso, de repente, eu não sei se de repente com uma história diferente, né? Teria me feito um homem, um garoto diferente naquela época, a ponto de eu chegar e ter essa atitude. Mas, cara, é muito lindo, cara, ver isso. Você, não, vou ajudar minha mãe. E pegou e entrou, ou seja, sorveteria, trabalhou... Um monte de lugar. Nossa senhora, cara. E 7 anos no mercado. Sim. Onde você aprendeu diversas áreas ali. Você fazia uma função específica ou trabalhava em várias áreas? Como é que era isso? Eu comecei como embalador, só que eu sempre falo muito para os meninos lá. Ela botava para fazer diversas coisas, mas eu sei que aquilo era para fazer uma construção dentro de mim. Eu comecei embalando, depois de repositor, depois virei verdureiro, depois comecei a trabalhar no caixa, e no final estava fazendo, falei assim, quando ela deixava eu e meu cunhado responsável pelo supermercado. Caramba! Então eu falo para eles que uma vez um dos meninos lá perguntou: Douglas, no caso o colaborador, para ser um barbeiro-chefe, ele tem que ter anos? Eu falei assim, não. Ele tem que buscar fazer diversas coisas. Falei assim, eu não fazia, eu já tinha minha função no mercado. Não era uma obrigação, mas eu fazia porque eu queria aprender. Incrível. Que sacada. Incrível. Então, falei assim, eu sempre falei isso para os meninos. Então, você está falando que eu tenho que ser um cara que esteja pronto para poder ver, observar, fazer, né? Para poder, no caso, eu aprender isso. Até então, porque se um dia você tiver uma barbearia, você vai ter que fazer. Quando eu cheguei dentro da barbearia que eu montei, que eu olhei e falei assim, nossa, o que eu vou fazer agora? A única coisa que minha mente veio foi o seguinte, eu falei assim, bem, o que eu fazia no supermercado eu vou fazer aqui. Eu vou separar, organizar o dinheiro aqui, eu já tenho meu fundo de caixa, eu vou botar minhas contas no caderninho, eu vou pagar o que tem para pagar, eu vou deixar o que entrar, eu sei que eu tenho que separar para mim e tem que separar para a empresa também. Então, eu já tinha uma base que ela me deu. Que incrível. Uma escola, né, cara? Nossa, escola da vida, né? Às vezes a pessoa fala assim, não vou fazer isso aqui, não vou fazer aquilo, mas, gente, aquilo se for para poder, para gerar uma construção, para gerar um aprendizado para você, é válido fazer. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Incrível isso, cara. Foi uma escola mesmo, e assim, você vê, olha só, você com 20 anos, rapaz, eu vou te falar uma coisa, cara, eu com 20 anos, meu irmão, não tinha nem metade dessa visão, cara, porque eu fui aprender a fazer uma coisa simples que você falou aí, que mudou a minha vida, galera. Sabe o que foi? Caderninho. Você falou aí, caderninho. Cara, como que caderninho para poder ter esse planejamento financeiro, estruturar? Eu comecei a fazer, sabe quando caderninho mesmo, de forma fiel, assim? Há 1 ano. Só há de um ano para cá, que eu aprendi a fazer caderninho. E eu garanto, muitos profissionais, médicos, advogados, não fazem até hoje isso e são desorganizados na sua vida financeira, não sabem onde está o ralo, onde está essa grande saída, a boca, que está consumindo dinheiro e fala assim, nossa, eu recebo meu dinheiro, não sei para onde ele vai. E assim, quer dizer, com 20 anos você já tinha essa noção, porque você já ficava na frente de um mercado, né? Sim. Cara, com mercado, com 20 anos, uma responsabilidade... Nossa, cara, que escola. E isso preparou o profissional que você nem sabia que você ia ser, né? Que já um empreendedor, ou seja... E como é que foi essa transição? Quer dizer, a gente sabe que foi no ônibus, né? Isso. No ônibus, fui procurar... Aí, quando eu perguntei para ele todas as informações, onde era o curso. Cheguei em casa, falei com minha mãe, falei assim, mãe, eu acho que eu vou fazer um curso de barbeiro. Ela assim, Douglas, será que realmente essa profissão serve para você? Eu falei assim, mas se eu não tentar... É isso. Você sempre entendeu que deveria assumir risco já. Sim. Caramba, cara, que incrível, mano. Muito novo, com uma visão incrível, meu irmão. E aí tu pegou e meteu a cara. Aí fui lá para poder saber como funcionava os dias da semana. Cheguei depois no supermercado, conversei com minha patroa. Ela avaliou, falou assim, Douglas, então vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar a sua folga para o dia do curso, para você fazer o curso. Então, eu comecei a fazer e realmente eu fui me apaixonando pela profissão.
Como eu disse para você no podcast, né, ele perguntou, eu fiz uma observação e falei para ele, Douglas, por que você não parou de trabalhar? Eu falei, porque eu amo demais o que eu faço. Eu estou tentando reduzir, mas eu não consigo ficar sem fazer aquilo que eu realmente... Foi difícil, foi doloroso aprender, eu vi as dificuldades que eu tive, mas realmente eu me apaixonei mesmo por cortar cabelo. Você diz aqui, só para contextualizar, porque no caso, você hoje tem uma rede ali, de repente você poderia ficar só na parte empresarial, vamos dizer assim, Isso né? Isso aí. Entendi agora o que você quis dizer nesse sentido. Então hoje você continua, porque realmente, galera, só para vocês entenderem, eu conheci o Douglas há 3 meses atrás, cara. Eu conheci esse cara aqui e eu identifiquei muito nele os valores e os princípios que aqui no Libertos Cast, no Perguntas Sem Respostas, nós temos. A equipe toda tem. Então eu chamei esse cara aqui porque realmente eu falei assim... Cara, ele tem esse pensamento, ele tem esses valores, eu identifiquei no dia a dia dele. Eu nunca, até hoje, eu nunca tinha parado para trocar essa ideia contigo, Sim, né, cara? Sim. Não sabia, na verdade, nada, mas eu tinha certeza do valor que você ia entregar aqui, porque olhando para as suas atitudes, eu consigo entender quem você é. De coração. Isso é transparente, isso é límpido, cara. De verdade. E não agradeça-me não, olha no espelho e se agradeça. De verdade, mano. E aí você pegou, então, e até hoje ele continua cortando, né? Mesmo... Sim. Porque Sim. você se apaixonou. Você não tinha tido essa visão e se apaixonou naquele momento. Hoje eu tenho consciência que eu tenho que reduzir. Entendeu? Porque o que acontece? Eu preciso me doar. Falei assim, se no caso, dentro da empresa, você realmente quer mais crescimento, você realmente tem que se doar. Sim. Entendeu? Mas, eu falei assim, se você perguntar assim, mas você não tem vontade de parar totalmente? Eu falei, não. Eu acho que quando você passa por muita dificuldade... Quando você realmente quebra bastante a cuca para poder aprender, você vê tudo aquilo que você olha para trás e vê tudo aquilo que você passou, automaticamente você fala assim, poxa, valeu a pena. E você pensa, será que eu vou... Poxa, depois de todo aquele sacrifício que você passou, realmente vale? Eu falei assim, eu vou parar. Entendi. É que nem uma vez eu contei para os meninos, né? Um cliente meu. Aquilo ali, eu falo muito também nos cursos que eu dou de especialização para profissionais e até para formar, que maneiro, no caso, barbeiros, né? Sim. Eu falo muito sobre desqualificação profissional. Sim. Eu contei uma história para eles quando eu comecei na profissão, que o rapaz foi lá cortar o cabelo porque ele ficou chateado, porque ele estava dentro de um bar conversando com outras pessoas ali e o barbeiro fez uma piadinha. Falou assim, aquele rapaz lá, corta devagar, não vai dar certo aquilo ali. Então o rapaz ficou chateado com aquilo. Esse senhor corta até hoje comigo. Caramba, cara. Aí ele chegou dentro da barbearia, ele entrou dentro da barbearia, cortou o cabelo comigo e falou assim, olha, eu vou ficar cortando direto com você. Nossa. E acabou me contando a história. Quando ele me contou a história e ele foi embora, eu me fiquei arrasado com aquilo ali. Caramba. Eu falei assim, poxa, o cara nem me conhece direito. E o cara começou a fazer chacota. Entendi. Aí na hora, eu fiquei muito triste, né? Eu vou dizer que deu até vontade de parar de cortar cabelo. Mas, graças a Deus, eu falei assim, não, eu comecei, eu vou terminar. Porque, eu falei assim, eu sempre falo, é normal, as dificuldades, os problemas e até as quedas, na verdade, são pra gente poder levantar e ficar mais forte. Incrível isso, cara. E sabe o que é o mais bonito, Douglas? Desde o início dessa nossa conversa, eu gosto de salientar alguns pontos que são importantes para mim, porque com certeza, né, você está percebendo algumas coisas aqui que eu não estou percebendo e eu estou percebendo outras. E eu não sei como o pessoal de casa aí está recebendo, né, algumas coisas, mas eu gostaria de salientar uma coisa. Pessoal, vocês repararam que para ele, sempre, em nenhum momento até agora ele falou das dificuldades e dos problemas como situações dolorosas e negativas para ele? Não. Eu não preciso nem falar, não é verdade, cara? O que acontece, na verdade, o que eu sempre falo, na verdade isso daí isso aí serve como experiência, aprendizado, fortalecimento, crescimento da vida da gente. Na verdade, eu vou um termo que eu usei uma vez para um rapaz. Quando você quer aprender a andar de bicicleta, você leva muito tombo. A única coisa que você pode fazer é montar na bicicleta e tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, até você conseguir. Não adianta você pegar e ficar na primeira queda e falar assim, não dá mais para mim. Você tem que continuar insistindo. Até então, que quando vir as dificuldades e os problemas, você vai ter maturidade
para poder passar por cima daquilo ali e principalmente quando vir maiores, você vai ter mais força, você vai estar bem estruturado. Incrível, cara, interpretar a dor como, assim, as dificuldades, a dor, né, como é algo fundamental na lapidação e na lapidação de si mesmo, né? Sim. Nossa, isso é uma característica que eu observo em todo indivíduo que venceu de si, né? É o que eu costumo falar, né? Que reina sobre si, né? Tem até uma passagem em Provérbios que fala assim, a glória de Deus é esconder certos tesouros e a glória dos reis é descobri-los. Então, assim, eu acredito nisso, que quando a gente descobre esses tesouros dentro de nós, nós conseguimos, como reis, reinar sobre nós. O nosso reinado pode não ser um reinado politicamente falando, político, sim, né? Sim. Municipal, enfim, mas é um reinado sobre si mesmo. Então, quando você fala isso, eu falo, nossa, essa é a peça fundamental de todo indivíduo que reina sobre si. Significar as dores, os problemas, o sofrimento como algo fundamental no seu processo de crescimento. Com certeza. Hoje eu vejo da seguinte forma, que eu falei, cada pedra, cada obstáculo, cada problema que eu passei, na verdade, foi para crescimento. Eu tinha que passar aquilo ali. Até para poder forjar hoje o homem que eu sou. Aquilo não veio para poder, falei assim, para poder me derrubar ou para destruir, não. Então, eu falei assim, os princípios que eu tenho, tudo isso aí, as dificuldades que eu passei, eu falei assim, você passaria tudo? Eu falei, passaria, tudo de novo. Porque eu sei que aquilo ali foi para fazer o homem que eu sou. É que nem o que eu falei para você. Eu recebi um monte de não. Eu fui em diversas barbearias procurar emprego. Todas elas falaram não. Eu trabalhei de graça. E falei assim, no final, quando eu perguntar, será que vai me contratar? Não me contrataram. Então eu falei assim, ninguém quer me contratar? Ok, eu vou montar alguma coisa para mim. Eu vou me organizar todo aqui. Vou organizar as minhas finanças para poder realmente montar algo. Foi difícil para sair de onde eu trabalhava. Mas ela no final, ela falou assim, Douglas, eu não queria mandar você embora. Foram 3 meses conversando com ela. E ela, quando ela dizia que sim, ela depois falou, Douglas, eu não vou mandar você embora. Conta essa história pra gente. Meu irmão, rapaz, calma aí, bugou aqui minha cabeça aqui, galera. Calma aí. Você pegou então, calma aí, você fez o curso. Quando eu terminei o curso. Aí quanto tempo mais ou menos de curso ali? Você estava trabalhando ainda no mercado? 8 meses. 8 meses ali trabalhando no mercado e fazendo curso nessa parada. O curso foi com duração de 8 meses. Certo. E aí você se formou e foi procurar um emprego. Sim. Aí você, pelo que eu entendi, como é que foi isso aí? Conta pra gente. Então, aí o que eu fiz? Primeiro eu fui procurar emprego. Para poder ver se eu conseguia, para poder sair do mercado. Sim. Recebi um monte de não. Então eu comecei a fazer estágio nos dias da minha folga. De graça? De graça. Pô. Quando eu vi que ninguém ia me dar emprego, eu falei, bem, eu vou ter que montar alguma coisa. Mano, você já saiu direto... Então, basicamente, você se formou virando um empresário. Sim. Nossa, mano. E eu tava achando aqui que... Aí quando eu cheguei, eu falei assim, eu chamei minha patroa, sentei com ela para conversar. A princípio, ela ficou muito feliz, falou assim, não, vai dar certo. Só que aí o que acontecia? Aí, em alguns momentos ela falava, Douglas, como é que eu vou te mandar embora? Se eu tô precisando de você. Fiquei 3 meses conversando com ela. 3 meses. Aí, quando ela falou assim, Douglas, eu olho para você e tô vendo que você não quer trabalhar mais aqui. Mas eu tô fazendo tudo correto. Eu falei assim, não, Douglas, você tá chegando nos horários, você tá fazendo seu trabalho, mas eu olho no seu olho e eu tô vendo que você não quer mais ficar. Eu falei assim, dona Néia, eu queria montar algo para mim, mas se a senhora falou que não pode e eu não vou sair, eu preciso, eu falei assim, e para eu montar alguma coisa até, eu precisaria eu preciso de dinheiro. Sim. Aí ela falou, vamos fazer o seguinte então, eu vou pedir ao contador para te mandar embora, então. Nossa, caramba, que história aí. Que história bonita de ambas as partes, cara. Uma troca de... Ela é uma mulher formidável. Nossa. Não tenho o que reclamar. É por isso que eu falei, foi uma amiga, uma mãe também. Eu falei assim, muitas vezes eu aprendi, né, como administrar o meu comércio graças a ela. Claro que eu sempre falo para os meninos que a gente está sempre em construção, né? Sempre. Então, o que acontece? Automaticamente a gente sempre tem que fazer um curso de especialização. Quando chegou na pandemia, eu me desconstruí para me reconstruir de novo, entendeu? Para poder me adaptar. E, graças a Deus, deu certo. Nossa, rapaz. Então, assim, você terminou ali
tomou não na cabeça. E aí pegou e falou assim, então quer saber? Então agora eu pegar, vou montar meu negócio. Aí já foi uma coragem absurda. Você já pegou e já rompeu aí. E não podia... Porque às vezes a ignorância é uma dádiva, né? Às vezes o cara ele toma uma atitude corajosa, mas na verdade não é por coragem, é por falta de saber a dor que pode ser que passa. Sim. E na verdade você não. Você já sabia como é que era a logística Sim. da coisa, você sabia que era complexo, você sabia lidar com dinheiro, você já fazia o caderninho, que eu só comecei há um ano atrás. E aí você pegou, sabendo disso, falou assim, cara, eu vou meter a cara, eu vou pegar, vou empresariar, vou abrir meu negócio. Sim. E com quantos anos foi isso, mais ou menos? 22, 23? Tá, eu deveria ter mais ou menos, acho que, vamos botar 21, 22 anos mais ou menos. Caramba, cara. E aí pegou e abriu. Como é que foi como é que foi a partir daí, as dificuldades disso? Porque, meu irmão, não é fácil, né? Não. Conta aí pra gente, meu irmão. Rapaz, abri, ele cortava em uma semana, cortava 1 ou 2 cabelos no máximo. Olha isso. Só que eu falei assim, bem, então eu tive que ter aquela paciência. Eu lembro, eu indo em alguns comércios, conversando com alguns conhecidos, né? Falando, olha, abri uma barbearia. Então, realmente foi um processo, vamos dizer, difícil. Porque, a princípio, quando a gente termina de fazer um curso, a gente acha, bem, vou montar, a gente imagina, né? Vai estar cheio. Sim. Mas não é essa a realidade. Você cria uma métrica, vai vir tantas pessoas, tantos clientes por dia, eu vou... Aí chega lá, aí depois... 2. Aí naquela paciência, você esperando, as pessoas irem... testando você, levando os filhos lá para poder testar primeiro nos filhos, para ver se eu cortava cabelo bem. Então... Entendi, faz sentido. Porque criança é mais tranquilo, não esquenta a cabeça, só tá, se mandasse mal ali... Eu tenho muito cabelo de criança. Meu pai levava lá a criança e falou assim, olha, como ficou bom, agora você vai cortar o meu. Muito bom, meu irmão, muito bom. Mas graças a Deus, aos poucos foi... Aí eu falei assim, é o que eu falei. Por isso que é muito importante uma pessoa, ela, antes dela montar alguma coisa, ela tem um fundo de caixa. Ela tem um dinheiro guardado. Porque se você não tiver, eu falei, as contas elas vão, querendo ou não, você montando, você vai começar a ter dívidas. E essas dívidas, você vai ter que ter dinheiro. Sem dúvida, cara. Senão é muito complicado. Eu sempre falo para os meninos, olha, gente, quer montar alguma coisa? Estuda primeiro. Faz um curso de gestão. Tenta para vocês entenderem como funciona isso. Porque você vai ter que ter, que nem você falou, um caderninho, anotando tudo. Saber o que você tem que separar para você, o que você vai ter que separar para a loja para deixar guardado. Você vai ter que ter um dinheiro guardado, no mínimo de 3 a 6 meses lá, guardadinho lá, para poder pagar aquelas contas lá. Porque senão, não dá para você pegar e falar assim, bem, eu não tenho hoje, mas amanhã vai ter. Não dá pra contar, né? Não. Com ovo, né? Como é que dizem, né? Não tem como contar. Não tem como. Porque, cara, isso eu ia chegar até nesse ponto, porque assim, tem que ter uma logística ali de, você falou, 3 a 6 meses. Eu imagino que pelo menos é isso aí. E imaginando assim, meu irmão, de 6 meses aí, se não entrar ninguém, eu consigo segurar meu negócio. Isso aí. É essa projeção, né? O que eu tinha feito as contas, né? Que era água, luz, aluguel. Naquela época, o que tinha que pagar na época a prefeitura. Eu botei tudo no caderninho. O dinheiro que eu tinha guardado dava para 6 meses. Certo. Aí eu peguei, deixei tudo guardadinho lá e deixei fora a parte algumas para as outras despesas que eu tinha que ajudar minha mãe em casa, querendo ou não, e a luz de casa. Então eu deixei tudo separado. Nossa. Aí eu falei assim, eu vou dizer para você que aí quando eu completou os 6 meses que começou, eu consegui fazer na espinha, né, como o pessoal fala. Na espinha. Aí eu falei assim, bem, então pelo menos eu agora tenho dinheiro para poder pagar as contas aqui. E depois, aos poucos, graças a Deus, foi melhorando o movimento, né? Mas foi difícil, hein? Muito difícil. Eu tô vendo aqui, porque, cara, isso é um dos pontos que eu vou frisar novamente, porque, assim, hoje em dia o imediatismo tem infestado, né? A mente aí da galera, assim, principalmente desse pessoal mais novo aí, né? Dessa geração Z que falam, né? E tudo é imediato, tudo é para ontem. Você começa e a galera não está disposta a trilhar o caminho ali das pedras ali, até para poder coletar as pedras e fazer a ponte, né, que vai atravessar o rio, vamos dizer assim. Ou seja, para poder pegar as dificuldades e usá-las como material de construção do seu negócio e de si mesmos. O pessoal quer hoje pular etapas, né? Eu acho que hoje o processo ele é muito capaz de alguém estar ouvindo e de repente ter um sonho de construir algo e estar ouvindo e de repente estar pensando assim, caramba, mas 6 meses, não é muito tempo. Sério, gente, isso aqui é a realidade. Com certeza.
Hoje em dia tem muito guru da internet, cara, vendendo uma coisa que é mentirosa. Uma coisa que é mentirosa. Que é pegar e falar assim, fique milionário em um mês. Se bobear, tem propaganda assim, mano. Fique milionário em um mês. Cara, não é... Cara, é luta. É luta. E tem que ser, sabe por quê? Porque é a luta que vai significar, e é esse sofrimento que vai significar e vai lapidar o homem que ele é hoje, o homem que eu sou hoje, e que eu não troco por dinheiro nenhum as experiências que eu tive, porque se não tivesse sido elas, eu não sou quem eu sou e você não é quem você é. Você deixou claro? Com certeza. Então, pô, meu irmão, olha a dificuldade do cara, 6 meses, aí sem entrar ninguém, pai pagando ali, tirando, deixando um fundo. Então, assim, realização de sonho, a gente já viu. Significar as dificuldades como algo importante e não deixar que elas afetem e te façam parar. Continuar, persistência, né? Lembrar do porquê, consistência, que é lembrar do porquê você começou a fazer o que você faz. Né? E, pô, e outros ensinos, ordem, organização. Sem organização, sem ordem, você pode ter vontade, nada funciona. Não chega lá. Incrível, cara. E aí você abriu a tua primeira loja, foi aonde, cara? Foi aqui. Já tem 25 anos. Caraca, eu só te conheci há 3 meses, como? Mora aqui do lado, pô. 25 anos. Caramba, meu irmão. E aí você construiu aqui a loja. E aí como é que foi pra você expandir assim? Como é que foi esse processo? Quanto tempo você demorou pra você se estabilizar e falar assim, vou abrir mais agora? Como é que foi isso? Olha, quando eu completei mais ou menos uns 10 anos aqui em São Pedro, aí eu pensei, eu sempre tive vontade de abrir em Cabo Frio. Foi acho que naquele período de 2014, 2014, quando teve aquela época de crise, né, que as pessoas falaram, eu tentei procurar uma loja em Cabo Frio, só que tive muitas dificuldades para encontrar lá. O que eles pediram, né, para poder alugar, né, acabou dificultando. Então eu já estava com tudo pronto, então eu abri na minha cidade, em Iguaba. Ah, certo. Depois que passou alguns anos, por acaso um conhecido meu, ele tinha montado uma barbearia no centro de Cabo Frio e entrou em contato comigo para poder comprar uns produtos para colocar na barbearia. Então, infelizmente, ele não teve aquele resultado satisfatório. Ele queria passar o ponto, me chamou, fui lá e falei assim, olhei, né? Falei assim, conversei com ele. A princípio eu recusei, porque eu falei para ele, olha, eu tô fazendo uma obra aqui no segundo andar da loja, porque eu não comecei ali. Eu comecei naquela calçada que hoje ali você corta cabelo. A minha loja era colada com a tabacaria, eram 2 andares. Comecei lá. Então eu tava inaugurando o segundo andar, né? Que eu fiz um salão de beleza. E ele foi e falou assim, o Douglas não quis. Então ele passou o ponto para outra pessoa, infelizmente não deu muito certo. O rapaz devolveu o ponto para ele. Ele falou assim, ele entrou em contato comigo, Douglas, eu vou fazer uma proposta irrecusável para você, para realmente você pegar. Eu falei assim, cara, o que acontece? Eu ainda tenho 3 meses ainda que eu tenho que ser honrado com as minhas dívidas aqui, as dívidas que eu fiz aqui para poder montar esse espaço aqui em cima. Não tem problema. Eu vou dar meu jeito, porque eu sei que eu conheço você, eu conheço a sua índole, eu sei que realmente você é um rapaz muito responsável, porque eu queria passar para você. Então a gente conversou, entrou num acordo, peguei a loja, e a loja deve ter lá mais ou menos 7 anos. Nossa, meu irmão. Quer dizer, não deu certo com um negócio, não deu certo com outro negócio, que também era barbearia. Era barbearia. E aí você abriu no mesmo lugar um outro negócio que era barbearia. E tá há 7 anos. Na verdade, ele passou a barbearia toda para mim. Então, assim, porque olha só, barbearia, aí falha e deu certo agora. Qual o ingrediente, cara? Eu acho que você tem que ter, falei assim, é que nem eu falo para os meninos, não é só cortar cabelo, né? Você realmente tem que ter uma boa gestão, você tem que saber fazer estratégias para poder realmente fazer aquela captação de cliente. Você realmente tem que organizar um fundo de caixa. Você tem que realmente saber separar tudo certinho ali. Porque senão, não adianta você pegar aquele dinheiro, que nem meu irmão. Meu irmão é barbeiro, hoje ele está parado na profissão. Mas o que ele reclamava comigo, Douglas, eu não sei guardar o dinheiro que nem você. Nossa, então entendi. ele ficou 2 meses com a barbearia, ele não conseguiu manter. Douglas, foi por causa do movimento? Não foi por causa do movimento. Ele não soube administrar para poder pagar as contas. Então ele teve que devolver o imóvel. Então nem sempre o mais importante é a parte técnica, né, cara? Às vezes tem habilidades por trás disso que são muito mais importantes. Né? Às vezes, que nem, por exemplo, que nem ele falei assim, a barbearia ele passou por um cara que era
referente ao corte, o trabalho dele era impecável. Só que na parte de gestão, ele acabou tropeçando um pouquinho. Então ele foi obrigado, infelizmente, a devolver a barbearia, no caso, para esse antigo cliente meu. Entendi. Então depois eu falei assim, bem, eu vou passar para o Douglas. Rapaz, tá dando certo, graças a Deus. Cara, não, sem dúvida, meu amigo. E aí a gente percebe, isso ficou muito impactante agora, assim, pelo menos para mim, que é essa percepção de que você pode ser muito bom naquilo que você faz, mas se você não entender que só isso não é o suficiente hoje, né? Na verdade, você tem que, pelo que eu entendi, você tem que priorizar outras coisas na parte organizacional e também numa coisa que eu percebo, e isso eu percebo porque eu corto cabelo com ele, pessoal. Então, assim, eu corto cabelo, esse cabelinho aqui, ó, maneirinho. Depois a gente vai falar de quem fez, quantos anos tem, das oportunidades que esse cara abre, que pra muita gente fera. E assim, eu olho no ambiente da sua barbearia e eu vejo um ambiente, cara, muito, muito legal, assim, muito carinhoso, eu diria assim, muito acolhedor, sabe? É muito acolhedor, pessoal educado, pessoal gente boa, pessoal sabe... Eu acho que você tem essa visão, assim, de que o negócio precisa muito mais do que a parte técnica, mas a parte humana. Como é que tu trabalha isso? Como é que é isso? Então, que nem eu falo, eu sempre converso muito com os meninos sobre a parte da cultura. Eu lembro que quando nós fizemos o curso que nós fizemos um curso de especialização, e o palestrante ele falou sobre a cultura da barbearia. A primeira coisa que um olhou para o outro e falou assim, você está falando do Douglas. Então a resposta que ele deu, mas então, por que eu estou falando do Douglas? Porque a cultura da empresa é o Douglas. A alma do negócio aqui é o Douglas. Incrível, cara. Porque, falei assim, eu sempre falo para os meninos, falei assim, nós temos princípio, uma visão e uma missão. Então, realmente, falei assim, a barbearia ela tem que ter uma cultura e a gente tem que passar essa cultura também para os meninos também. Eu falo para eles, a gente tem que entregar um resultado de excelência. As pessoas têm que achar um lugar aconchegante. Eu sempre falo para eles assim, os meninos agora que eles estão recentes lá, eu falo para eles assim, a gente tem que entregar um lugar de sossego para as pessoas virem para cá. Muito legal essa visão. O Lucas, né, e o Otto, né, eles até estão fazendo, eu falei para eles, agora vocês vão fazer um curso aqui comigo aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre essa parte da cultura aqui da empresa. Eu falei assim, não, tudo bem, Douglas, a gente faz para a gente poder aprender também um pouco mais. E eu falei, é isso, né? A gente tem que entender falei, qual o objetivo, onde nós queremos chegar. Sim. Porque senão... Caramba, que incrível. E assim, quer dizer, você o tempo todo, você tem esse olhar de zelar ali, de cuidar pelo desenvolvimento não só técnico, mas também humano, vamos dizer assim, né? E eu vejo muito carinho, assim, os meninos e tal. É um olhar muito fraterno que eu noto da sua parte para com eles, né? Sério. E como que é isso? É tipo, meio paizão, né, cara? Cara, é mesmo, mas cara. Mas assim, eu sei disso. Eu tenho um carinho muito grande pelos meninos, entendeu? Agradeço muito ao Papai do Céu, né, por ter mandado eles para lá. É o que eu falei para você, que nem o Otto lá, falei assim, eu sempre converso muito com ele, Otto, graças a Deus, Papai do Céu, te colocou, o Otto trabalhava numa barbearia, infelizmente não deu certo, começou a trabalhar numa fábrica, trabalhando como pipoqueiro, trouxe ele para lá, e eu falei para ele, agora a gente tem que pegar o que você tem, potencializar e te ensinar mais para poder acrescentar. Para que realmente, né, eu falei para ele, você já é uma potência, você é um menino alegre, carismático. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar agora isso, né, potencializar mais e te agregar mais coisas. Que incrível, cara. Então eu falei assim, ele falou assim, para poder, eu falei assim, olha só que coisa, você mesmo falou, quando ele pontuou algumas questões lá do bairro, né, eu falei assim, então, pensa comigo, você está trabalhando hoje aqui. Ele agora, quando ele botou lá, eu dei a opção para ele, falei assim, eles são colaboradores, né? Mas eu falei para ele, gente, eu tenho aqui a gente tem aqui um jaleco aqui, se vocês quiserem usar. Se quiser usar uma roupa que eles tinham, falado, não, vamos trabalhar todo mundo de preto. Aí você, não, vamos botar que realmente fica um pouco mais, a pessoa vai olhar a gente mais como profissional. Ok, não tem problema. Fica ao critério de vocês. Que maneiro, cara. Você deu essa autonomia, você deu essa liberdade. Não, sim. Uhum. Conta a história do Otto, porque assim, o que é incrível é que você
como é que foram, por que você recebeu o não e o que isso mudou na sua forma de conduzir quem você emprega hoje? Vamos botar assim, os colaboradores de hoje que você tem. Isso porque me parece que isso teve uma relação, né? Muito forte, né? Porque conta a história do Otto e associa isso aí pra gente, porque isso é impactante, cara. Isso eu conheço um pouquinho. Eu acho que eu queria que aquelas pessoas me dessem oportunidade para poder trabalhar. É que eu falei, muitos me deram não. Ninguém me deu oportunidade. Os que me deram, tirando a Yolanda, os que me deram oportunidade foi para fazer um estágio. Cortei muito cabelo de graça para eles, infelizmente, mas referente a dar emprego, não. Entendi. Então eu falei assim, poxa, eu acho que a gente pode escrever uma história um pouco diferente, né? Eu falo para os meninos, são 2 bolsos. Um bolso furado e o outro que não está furado. Então você coloca aquilo que vai te acrescentar, você coloca naquele que não está furado. O que não vai te acrescentar, coloca no furado. É isso, mano. Então você recebeu o não e provavelmente porque tu era muito novo, não tinha experiência. Não, eu acho que o fato de... Quando a gente pergunta quanto tempo tem de profissão, eu nunca fui de mentir. Eu sou péssimo para pegar mentira. Então eu falo assim, eu tenho um dia, 1 mês, 2 meses. Rapaz, eu precisava de alguém com experiência. Esse era o motivo básico. Isso aí. E a maioria das pessoas que foram trabalhar comigo, graças a Deus, né? Falei assim, foram pessoas... Papai do Céu botou pessoas muito boas. E eu pude dar oportunidade. A oportunidade que eu não tive, eu dei para elas. É isso, cara. E o Otto, ele tem 17 agora, né? Acabou de fazer 17, né? Tem 17. Ele fez uns 2 meses atrás, acho que 17. Aí. Eu sei até porque, cara, ele que corta o meu cabelo e o moleque tem 17 anos, cara. Caraca, e ele falou para mim que com 15 anos, acho que 14, 15 anos, ele decidiu que queria, né? Cortar. Sim. Ele já cortava cabelo, né? No bairro onde ele morava. E é o que eu falei, ele pegou, infelizmente, não se entendeu lá, no caso com o dono, então ele saiu e falou, então deixa quieto, eu vou trabalhar vendendo pipoca. E foi. O mais interessante que eu falei, o Otto, ele poderia muito bem ter ido para outros caminhos. Sim. Mas ele preferiu estar trabalhando. Acordando cedo, desde trabalhando. Sempre, né, cara? 15 anos ali, o moleque já mostrou e eu admiro muito ele, assim. Um moleque de 17 anos, pessoal. E você, ao contrário, quer dizer, você fez aquilo que Jesus, ele fala pra gente fazer, da outra face, né? Você apanhou de um lado, você recebeu o não porque não tinha experiência, mas hoje você resolveu escrever uma nova história e dar justamente oportunidade para aqueles que não têm experiência, né? Sim. Que nobre isso, né, galera? Que a gente possa escrever mais histórias, assim, né? Não replicando aquilo que a gente sofreu, né? Mas replicando... Com certeza. É que nem eu disse, eu acho que a gente tem que aprender, que eu falei, dificuldades são para construção e crescimento para nossa vida. A gente não pode pegar assim, bem, não fizeram por mim, por que eu vou fazer por ele? Até então também, que nem eu falei, a minha patroa fez por mim. E tudo aquilo que eu vi ela fazendo, eu repliquei. Cara, incrível. Cara. Eu lembro de uma história, achei interessante, né? Eu vi aquilo me chamou a atenção, eu vi no Facebook, né? O garotinho, né? Ele entrou dentro de uma farmácia e um rapaz que vendia sopa, ele ouviu o dono da farmácia chamando ladrão, 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 e ele olhou, né? Foi lá para poder ver o que estava acontecendo. O rapaz, o dono da farmácia apurrinhado, porque ele estava lá, falei assim, porque ele tinha roubado. Aí eu falei assim, mas o que ele roubou? Ele roubou analgésico e roubou, falei assim, não lembro, foi analgésico, anti-inflamatório. Aí o cara foi lá dentro da loja dele, pegou o dinheiro, falei, tá aqui, o dinheiro, quanto custa isso aí que ele roubou? Aí entregou na mão do dono e entregou depois uma sopa, entregou na mão do garoto. E o garoto foi embora. Depois de muitos anos, esse senhor, ele veio a ficar doente. E quando chegou no hospital, a neta, né, viu o valor de quanto seria para fazer a cirurgia que tinha que fazer às pressas. Ela não tinha dinheiro para pagar. Então, no final das contas, ela falou, faz, sem ter nenhum centavo. No final, quando chegou a conta, ela ficou nervosa, ela olhou lá, estava 0,0. E ela não entendeu. No final estava escrito, a sua conta foi paga com analgésicos e uma sopa. Nossa, mano, que história impactante é isso, cara. Nossa, cara, nunca tinha ouvido essa história, assim, ela traz... Não, foi exatamente isso, cara. Exatamente Ele foi gentil com o menino, e o menino, talvez, provavelmente, deveria... Alguém, uma mãe, um pai, deveria estar
passando mal, deveria estar doente. E aquele cara fez a diferença ali. Ele foi gentil com o menino cresceu, virou um médico. Provavelmente ali. E no final, quando ele reconheceu, ele falou assim, não, se ele me pagou com bem, eu vou pagar com bem por ele também. Nossa, cara. É como que é uma reação em cadeia, né, cara? A gente faz o bem ali e aquilo ele vai se replicando. Engraçado, mas eu digo que foi até interessante contigo porque, teoricamente, não foi te feito bem. É por isso que eu te falei que foi um bem nobre. Porque, assim, não que você tenha sido mal. Pelo contrário, porque eu acredito que se não fossem os nãos que te deram, de repente você não teria aquela iniciativa de pegar e falar assim, eu vou construir o meu negócio. Não, sim. Eu tenho certeza que tu tem essa visão. Eu falo mais replicado o que ela fez por mim, a minha patroa. Ah, sim. Entendeu? Sem dúvida, porque cara. o que ela fez ali, eu falei assim, eu fiz a mesma coisa. Com relação à questão dos nãos, infelizmente, tudo que eu passei, aquilo ali, eu tinha que passar aquilo ali. Ainda vou passar por muita coisa ainda. Entendeu? Não adianta. A gente, graças a Deus, o ser humano, ele sempre tá... É que nem eu falei, ele tá se desconstruindo e se construindo de novo. Cara, é incrível isso, cara. Numa pandemia, eu fiquei 16 anos falei assim, num imóvel, né? Sim. O seu Cícero ali é formidável, nota 10 ali. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Seu Cícero Douglas, deixa a loja fechada. Depois que você voltar, a gente conversa, a gente se resolve. Que homem abençoado, não tem que reclamar dele, o dono da loja. É porque isso que eu ia te perguntar, porque a gente não entrou nesse assunto e agora você está entrando. Até desculpa te cortar assim, Douglas, só para poder contextualizar de novo. Como que foi essa questão? Porque até aí você já tinha as 3 lojas, né? Você já tinha feito Iguaba, né? Sim, já tinha feito Cabo Frio, já estava... E já estava o quê? Com mais ou menos o quê? Uns 7 anos de loja? Mais ou menos 6 anos de loja? Não, menos um pouco. Uns 5 aninhos. Uns 4, 5 anos de loja. E aí, como é que foi isso, cara? Acho que foi uma das maiores pancadas que você deve ter sofrido, né, cara? Fundo de caixa. Nossa. Cara, gente, organização financeira, cara. Não. Sério. Não, e minha esposa desesperada, falando assim pra mim, Douglas, para de pagar conta. A gente não sabe como vai ficar. Você tá acabando com dinheiro pagando. Eu falei assim, que eu naquele desespero, pegando dinheiro para pagar as contas. Sim. Aí eu entrava em contato com uma empresa, eu falei assim, olha, eu tô com um boleto aqui e a gente está numa pandemia. O que eu posso fazer assim, Douglas? Desculpa, mas cada um com seus problemas, eu não posso fazer nada. Nossa, mano, caramba. Aí eu falei, meu Deus. Aí o que eu falei assim, tem que pagar. E minha esposa apavorada, Douglas, para de pagar as contas. Pelo amor de Deus, deixa o dinheiro guardado. Sim. Porque a gente não sabia como é que ia ficar. Claro. Aí eu falei, meu Deus. E foi quanto tempo nessa angústia, assim, até você começar a reorganizar? Porque teve que ter uma reinvenção, foi o que você falou, uma reconstrução de si, né? Cabo Frio ficou 3 meses fechado. Nossa. E Iguaba ficava assim, fechava uma semana, a outra abria, fechava uma semana, a outra abria. Aqui também ficou, deve ter ficado, acho que 1 mês e pouco mais ou menos. Mas foi complicado, tanto quando fechou, também quando abriu. Porque o que acontece? Quando a loja foi liberado, né? Então o movimento não foi o mesmo. Sim. Então por isso que eu fiquei 16 anos no imóvel. E eu tive que sair, pegar um imóvel menor, porque realmente eu tive que me capitalizar e me organizar tudo de novo. Com certeza. Ainda bem que, graças a Deus, pelos anos que eu tenho, que nem eu falo para os meninos, hoje, se um menino tinha 7, 8 anos, já está grande, já tem filho e corta ainda comigo, graças a Deus. É isso aí, cara. Então, falei assim, agradeço, né? Que eu até falei para os meninos, hoje eu entendo, eu falo para eles, não é só o valor do corte, mas realmente eles gostam mesmo do meu trabalho. Porque se mesmo naquele período continuaram firme comigo ali, eu tenho que agradecer a Deus e agradecer a eles por estarem firme e forte ali. Então, eu tive que me reinventar de novo. Agendamento, eu não trabalhava com agendamento. Comecei a trabalhar com hora marcada depois da pandemia. Nossa, entendi. Então foi uma adaptação porque era a ordem de chegada, né? Provavelmente. Caramba, meu irmão. E além disso, quer dizer, em 3 lojas isso. Ou seja, a organização triplicada, né? Meu Deus. Nossa, rapaz. Então o pessoal aí que às vezes, né, pensa que... olha só a diferença. Quanto que a dona... Como é que é o nome dela mesmo que te empregou lá do mercado? Dona Neia. Quanto que a dona Neia não foi necessária, pessoal, para poder formar esse cara daí com organização de caixa, de repente te botando lá para bater lá, na maquininha, né? Para poder... Sim. Quanto que essas atividades que você achava que de repente não iam ser importantes no seu caminhar, no final não foram uma grande escola e formaram você e que foram as responsáveis por você conseguir sustentar essa situação, né?
Que é um baque absurdo. Muita gente fechou, pô. Não, com certeza. É por isso que eu falei, não é só... Eu tenho ideia disso, não é só cortar cabelo. Você realmente, você tem que ter organização. Eu não falo só na parte financeira, tem que ter organização também, na organização da loja, no ambiente. É que nem uma vez eu conversei com uma moça, estava falando para ela, se você entrar dentro, a gente estava falando sobre atendimento, que ela estava falando, que nem você chegou para mim e falou assim, Douglas, o Otto ligou para mim perguntando se eu queria cortar o cabelo, o pós-venda. Porque você já tinha fechado, olha, o certo, pelo menos, ele está correto. Mas a maioria das vezes, depois que fecha um negócio desse, a pessoa nem esquenta. Nem esquenta. Nem esquenta, porque lá, pessoal, tem uma coisa interessante, que eles têm um pacote, né, tá? O nome é Barbearia do Douglas, tá? No Instagram, até sim, citando sim. Aqui. Eu vou pedir pro pessoal botar aqui pro grande Edu, nosso editor aí, parceiro, né? E o Thiago Ruivaco aqui da Produções também, das produções, botarem ali o nomezinho, o Insta lá também, Barbearia do Douglas, que tem a sigla, né? DLS, sim, sim. Né? DLS isso. Barbearia. E eles têm pacotes lá, pessoal. E eu achei isso muito interessante, que foi uma... Eu não tinha visto ainda, eu sabia que tinha, mas eu não tinha visto ainda em nenhum lugar que eu tinha frequentado, né? Consumido o serviço. E tem pacote que, então você assim, tem pacote, por exemplo, o meu, eu não tenho barba. Se eu fosse o cara barbudão, assim, até tentei, mas ficava horrorosa, cheio de coisa. Aí eu fiz uma depilação a laser mesmo, aí tá show. Resolveu o problema. Não, Mas enfim, aí o que acontece? Eu peguei, lá tem um pacote, por exemplo, o meu são quatro cortes, né? Um corte por semana. Então pra mim foi muito mais jogo. E eu achei isso muito inovador, muito empreendedor, muito... E a logística eu acredito que tem que ser... o entendimento do negócio tem que ser diferente, né? Porque a logística é outra, né? Não é você calcular assim, não, pagou aqui, eu cortei, eu lucrei tanto. Não, você tem que imaginar como é que é feito, porque deve ser uma logística diferente, né? Uhum. Não, porque aí você dilui mais o valor do corte e não perde aí, tipo assim, se o cara for todo... Sabe como é que é? Não, sim. É interessante isso. Como é que foi feita essa logística aí, cara, essa adaptação? Na época eu fiz um curso, né? Começou a aparecer essa parte de barbearia por assinatura. Quem me apresentou foi um colaborador, né? Até para poder gerar estabilidade. Porque o que acontece? Hoje a dificuldade dos profissionais, eu vou falar até do dono, sim, é estabilidade. Sim. Então, nós fizemos um curso num domingo. O Rafael, né? Ele deu um curso pra gente, ele tinha uma visão um pouco diferente. A barbearia que ele saiu, ela tinha assinatura, só que ele não deixou nem o dono colocar. Então, eu conversei e falei para ele o episódio que eu passei. Falei assim, cheguei para ele, olha só, a cidade de Cabo Frio aqui ela é muito instável na parte do comércio. Então, eu contei a história de um profissional que eu tive, que hoje ele voltou, né, depois de muitos anos a trabalhar comigo. E o movimento foi ficando fraco, mas não só na minha loja. Eu falo comércio geral, até da minha esposa. Sim. Então, chegou um ponto, como ele trabalha com produção, falou, Douglas, não tá dando para mim. Eu vou ter que sair. E foi um baita de um profissional. Caramba, entendi. Então, ele foi embora. Eu contei esse episódio pro rapaz e falei assim, agora a assinatura, querendo ou não, vai gerar estabilidade para os meninos também. Falei assim, eu nunca tinha imaginado dessa forma. Porque o que acontece, Douglas, quando eu fui fazer conta, ele falando assim, eu não achei atrativo para mim. Mas eu falei assim, mas pensa comigo, todo mês esse dinheiro caindo aqui, eu falei para ele, e os meninos gerando, querendo ou não, eles conseguindo gerar estabilidade para eles. Que maneira essa visão, cara, porque eu também não tinha entendido isso, né? Você dilui mais o serviço, teoricamente você ganha menos. Sim. Mas a estabilidade, pô, é um preço interessante, né? Então, no final, ele parou, ficou pensando, falei assim, ele até no final, né, quando ele colocou lá que perguntaram para ele lá no Instagram sobre barbearia por assinatura e ele fez uma observação, falei assim, olha, um dono de barbearia mudou a minha visão. Porque até então, quando eu fiz conta, eu não concordei e eu saí da barbearia que eu trabalhava. Só que quando ele me contou a história de um profissional que ele falou que ele gostava muito, que o cara era 10. Infelizmente, esse cara teve que sair da barbearia e ele falou que gerar estabilidade, tanto para a barbearia como principalmente para eles, seria uma coisa muito boa. Eu mudei o meu pensamento. Porque até então, ele ficou surpreso. Porque quando um dos colaboradores que estavam comigo fazendo o curso de especialização de corte, eu falei assim, mas olha só, pode não ter sido bom para você, mas foi bom para mim. Porque o que acontece, o meu medo, eu não sei quanto eu vou fazer mês que vem. Mas querendo ou não, quando a gente faz igual uma formiguinha,
A gente vai juntando aquilo ali. No final, eu sei que aquele dinheiro lá, eu vou ter aquele dinheiro ali. Eu vou cortar avulso, o cliente apareceu, do nada cortou, eu não sei se ele vai voltar. Mas querendo ou não, quando ele faz aquela assinatura, todo mês ele vai cortar o cabelo dele ali e querendo ou não, aquele dinheiro vai cair ali na conta. Que maneiro, cara. Mas você só não tem essa visão... Porque, pessoal, esse episódio que ele contou agora foi tão real, assim, que eu fiquei muito impactado. Porque, assim, eu achei incrível o pós-venda. Porque eles me venderam, né? No início eu peguei e falei assim, eu corto o cabelo, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada... E aí eles pegaram... Aí o Otto, esse menino que ele deu oportunidade, que é um menino de 17 anos, mora em comunidade, mora em comunidade. O menino, ele... que queria trabalhar, começou como barbeiro, teve uma frustração profissional, foi vender pipoca, aí ele acolheu esse menino fazendo diferente do que fizeram com ele, que foi só um não. Ele, não, vou dar o sim. Dá o sim. Além disso, também trabalha com especialização, né? Tá treinando ele, especializando ele. Com certeza muito mais do que um profissional, num ser humano incrível, porque, cara, o garoto é fantástico também, sério. É carismático. Eu falei pra ele, você consegue, eu falei assim, você parece um imã, Otto, você atrai. Ele morre de rir. Atrai, cara. É que nem, por exemplo, um exemplo, o Maicon. O Maicon, quando chegou lá, ele hoje, né, ele chega pra mim e ele fala assim, Douglas, eu ficava chateado às vezes quando eu começava a cortar um cabelo e você ia lá, depois para poder dar suporte. Pegava, você ajeitava, mas hoje eu entendo que aquilo foi uma construção para eu poder entender onde eu estava errando e acertando. Eu lembro quando ele começou, depois de um tempo, que eu cheguei para ele, né, porque eu sabia que ele tinha potencial. E cheguei para ele e falei assim, Douglas, eu falei para ele assim, Maicon, você podia fazer um workshop, alguma coisa bacana assim. Ele assim, Douglas, eu não sei se... Eu não sou esses caras que cortam aquele cabelo assim, cara, você não sabe o potencial que você tem. Aí ele assim, que isso, Douglas? Eu falei assim, tô dizendo de coração para você. Você não sabe como o seu trabalho é bom. Que hoje, graças a Deus, ele é uma potência, aquele garoto. Surreal, cara. Surreal. Sério, ali tá cheio de cara fera. Eu já cortei cabelo com uma porção ali, né? Eu já cortei, já rodei, já fui cortando. E, cara, galera, todos eles excelentes. Eu vou te falar, eu já cortei muito cabelo, assim, em lugares muito caros, assim, né? Que tinha um valor, assim... Rapaz, a primeira vez que eu cortei o cabelo, com você ali, o custo-benefício, o acolhimento, o tratamento, poxa, o corte, tudo. Eu falei assim, meu irmão... Que isso, cara? Como é que eu não conhecia aqui antes, cara? E eu vou te falar uma qualidade. E depois que eles me venderam o pacote, que é uma vez semanal, foi aquilo que eu fiquei muito surpreso. O Otto, esse menino, 17 anos, olha só a mentalidade dele. Me mandou mensagem na semana, Clóvis, quando é que a gente pode agendar aqui? Não, hoje não vai dar, tal que eu trabalho e tal. Não, mas então sexta-feira, mantendo contato comigo. E semanalmente é assim. Desde que eu fiz ali, Clóvis, tudo bem? Poxa, vamos cortar o cabelo aqui hoje, quando que você pode e tal. E o mais incrível, que ele, com 17 anos, olha só, cara, olha só a mente que tu tá criando ali, ajudando nesse processo, que ele tá criando, porque ele constrói a si mesmo, mas que você também faz parte dessa construção. Que ele falou quando ele me vendeu o pacote, que eu não ia fazer, porque eu fazia o corte por mês ali, um corte. E ele criou justamente a expectativa ali. Ele falou assim, cara, mas tá gravando a parada, pra ficar na moral, não sei o que lá. E na hora, olha só, ele percebeu a minha necessidade, ele não inventou necessidade, ele viu a necessidade e é real. Eu tô aqui gravando, é legal teu cabelo bacaninha, tal, certinho, eu gosto. E que ele viu a necessidade, ele falou, não seria legal? Quer dizer... E eu hoje estou hiper satisfeito. E ele semanalmente, ele manda mensagem, Clóvis, vamos fazer um pezinho aqui, eu vou lá, ele dá uma ajeitadinha. Meu irmão, e tô adorando, foi o melhor custo-benefício. Por isso que eu converso muito com eles, que eu falo sobre vender, pós-venda, eu converso com eles sobre atendimento, aí para que eles possam entender isso daí, realmente para poder, eu falei assim, uma coisa que um palestrante falou pra gente, ele chegou lá, todo mundo ficou assustado. Cabelo qualquer um corta. Eu vim trazer experiência de vida. Incrível, Aí mano. ele foi e falou assim, o pessoal, você não veio ensinar a gente a cortar cabelo? Eu vim passar minha técnica para vocês. Mas eu quero passar algo maior. Atendimento, vocês poderem, eu falei assim, um ambiente aconchegante. Na hora todo mundo levou um susto, os meninos. Sim, imagino. Então, quando ele começou a conversar, ele começou a falar isso para poder abrir a mente. Eu falei assim, gente, as pessoas têm que vir aqui, vocês têm que criar um ambiente para que qualquer pessoa possa entrar. Hoje, infelizmente, eu falo para os meninos, a gente vê mais que a metade eu falo para os meninos que donos de barbearia
E eu falei assim, até eu vou falar com colaboradores. Eles já acabam fazendo um boicote. Eu falei assim, mas como assim, Douglas? Porque se eles podem atender todo tipo de público e eles só querem atender um público específico, automaticamente, eu falei assim, mas como, Douglas? Como assim eu atender? Que eu falei, gente, a pessoa tem que entrar aqui, tem que achar um lugar sossegado. Sim. Onde possa entrar qualquer pessoa. Sim. Não um ambiente tumultuado. Então, eu falei assim, que nem um cliente meu, ele cortava, ele viajou, eu acho que, se não me engano, ele foi para o Espírito Santo, e eu tinha comentado com ele estava conversando sobre essa parte de barbearia, ele falou assim, que eu falei para ele, cara, infelizmente, crescimento, se tem 35% de barbearias que tem crescimento, é muito. Ele disse, que isso, Douglas? Você vai encontrar, qual você vai achar hoje, infelizmente, nessa ideia de barbearia? Uma barbearia, o rapaz monta, cheio de gente que não foi para cortar cabelo, usando a internet, falando bobagem. Aí ele foi numa barbearia, lá, cheia. Ele lembrou daquilo que eu falei. Eu falei assim, poxa, o Douglas falou, tinha comentado aquilo comigo. Ele chegou pro dono e falou, vem cá, todos eles vão cortar? O dono foi e chegou para ele, não. Só você é o próximo. Aí ele cortou o cabelo. Aí quando ele voltou, ele falou assim, Douglas, eu lembrei daquilo que você falou, eu não ia entrar, porque eu vim entupido. Perguntei pro dono, e o dono falou que eu era o próximo. Aí eu falei assim, então aquilo realmente é válido, o que o Douglas falou. Não, a pessoa só estava lá na resenha. Ninguém estava querendo foi para cortar cabelo. Nossa, cara, que coisa impressionante. Eu não tinha essa visão, cara. Olha só. Que coisa, rapaz. E isso que você falou é interessante porque, assim, o pessoal, às vezes, quando a gente fala o nome assim, barbearia, pensa no ambiente masculino. Sim. Né? Tudo bem, predominantemente é masculino, né? O salão de beleza tem uma visão diferente, né? Que é um ambiente, né? Eu acho que tem essa... Eu não tenho muito expertise nesse ambiente, mas assim, mas com certeza foi o que você falou. Muitos filhos vão, então provavelmente, não sei, de repente mães levam. Isso aí. Tem isso mesmo? Isso aí. Cara, que nem, por exemplo, que tem uma senhora que ela tem 3 netos e ela vai sozinha, ela leva os 3 netos. Então ela senta, conversa com a gente, porque eu falo para eles o seguinte, para os meninos que trabalham comigo, você tem que criar um ambiente aqui. Eu falo para eles que a sua mãe possa entrar, sentar, se sentir à vontade para conversar com a gente e depois ir embora. Eu falo assim, poxa, o ambiente é bom. É isso. Então eu falo sempre isso para eles. Antes da pandemia, quando eu montei o estúdio Criseste no 2º andar, a princípio, algum dos meninos falou assim, Douglas, será que vai dar certo? Aí eu falei assim, mas por quê? Porque, que nem eles falaram, é um ambiente masculino. Mas eu falei assim, mas aí que tá. Se por acaso os maridos vêm aqui, eles sabem como é o ambiente, por que eles não vão deixar as esposas vindo aqui? Se eles sabem que vão encontrar um ambiente de respeito, um lugar que realmente eles sabem bem, não vai ter problema no Douglas. E deu certo. Eu só tive dificuldades com profissionais. A área de cabeleireiro não é minha área. Então eu tive dificuldade de arrumar colaboradores para trabalhar na área. Pô, entendi. Nossa, cara. Então, infelizmente, se você perguntar, mas deu certo? Deu na primeira, deu na segunda e deu na terceira vez. Só que, infelizmente, é o que eu falei. Eles vinham, ficavam um tempo, depois eles falaram assim, bem, já tem bastante gente aqui, eu não sei cortar cabelo de mulher. Certo. Não é a minha área. Certo. Então, automaticamente, o que eles faziam, eles iam embora. Já fiz uma clientela aqui. Mas se perguntar, mas você teve um resultado satisfatório? Tive. Graças a Deus. Entendi. Agora, se perguntar referente ao ambiente, a mulheres indo lá, graças a Deus, não tive problema nenhum. Que nem lá na barbearia. Tem muitas moças que vão lá levar os filhos. A gente fechou, o Fabiano fechou recentemente com uma moça. Ela foi sozinha, levou os 2 filhos. A gente falou sobre o plano família. Ela fechou e falou assim, Douglas, o Fabiano até ligou para ela. Falei assim, senhora, a senhora vai acabar cancelando o plano porque a senhora não traz as crianças aqui. Ela assim, desculpa, Fabiano, eu vou falar com meu marido, então ele pode fazer cabelo? Pode. Manda ele, manda as crianças. Aí mandou um só e ele falou, Douglas, eu já tô te avisando, minha esposa falou comigo, só que o outro não quer cortar cabelo. Deixa que eu vou dar meu jeito aí. Eu falei, então tá bom. Então o seu corta no lugar do pequenininho. Que legal, cara. E quer dizer, manteve ali o pacote porque viu que é interessante e mais do que isso, viu que é um ambiente que vale a pena ser mantido. Sim, porque tem um ditado que fala assim, eu não sei se aí, né, a galera que... Existe um termo chamado hard skills, né, que a gente tinha comentado até aqui antes, né? E os soft skills, né? Hard skills, para o pessoal entender, são
habilidades técnicas. Por exemplo, eu sou médico e eu atendo, eu clinico ali, eu sei, né, auscultar um coração, um pulmão, tudo, beleza. Essa é a parte técnica, é a hard skills, são as habilidades, né, de um profissional. Só que tem soft skills. O que é soft skills? São as habilidades humanas que eu tenho, que é a minha capacidade. Quantos médicos maravilhosos aí, de repente, vocês conhecem e chega lá na hora, o cara não olha pra você, mas o cara é ótimo, o cara é excelente profissional, só que o cara não sabe atender uma pessoa. É realmente boa tarde, dar um boa tarde, olhar pra pessoa, realmente acolher a pessoa. Às vezes a pessoa tá com uma angústia. Mas meu papel não é aqui, eu tenho que tratar a doença. Quase que pega assim, né? Tem muito colega que deixa o coração aqui, volta daqui uma semana e pega, quase que faz isso, igual o carro, né? Não tá atendendo a pessoa como um todo. Então, assim, não acolhe, não pega, não toma um cuidado, um zelo. Enfim, e isso é a soft skills, né? E juntando hard skills com soft skills, a gente tem a power skills. Que hoje, aí entra o ditado. As pessoas são contratadas pela hard skills, pela capacidade técnica delas numa área, mas são demitidas pela falta das soft skills. Porque são demitidas pela falta de capacidade. Eu acho que isso hoje, com essa juventude, com muito acesso informacional e pouco acesso formacional de si, ou seja, formam poucos seres humanos, mas formam muitos indivíduos tecnicamente muito evoluídos, mas com pouca forma humana em si, vamos dizer assim, tendo trabalhado pouco a sua forma humana. E aí, assim, fica complicado criar esse acolhimento, né? É um desafio, mas com certeza hoje, para quem quiser, eu acho que é um grande ponto de diferenciação, né, cara? E isso a gente dá pra ver no teu trabalho, cara, que é excelente, maravilhoso, meu irmão. A gente chega no ambiente lá, eu comentei isso porque eu vi muitas mães ali, muitas, não mães necessariamente, mas muitas mulheres ali, com filhos ali pequenos, ali com parentes, né, pequenos, ali, crianças ali e tal. E eu achei isso interessante, porque todas ali super tranquilas, vendo ali cortar o cabelo. E, pô, dá pra ver que isso faz parte da cultura da empresa, né? Não, sim, com certeza. Que nem eu disse, eu tenho cliente de Iguaba, eu tenho barbearia lá. Ela falei assim, muitas vezes, às vezes ela vai com a mãe dela lá, senta, conversa lá. O marido dela corta cabelo lá também. Pô, que maneiro. Às vezes, quando ele não tem tempo, assim, não, vai lá pra poder cortar o cabelo. A mãe dela hoje também corta cabelo também comigo. Olha só, cara. Então, eu tenho um cliente que mora em Macaé. Eu falei assim, o pai dele fala assim, Douglas, eu tô doido pra trocar você, porque é muito longe. Mas quando ele leva, a esposa dele olha e fala assim, olha, você vai levar no Douglas agora, pra ele dar mais uma ajeitadinha. Aí ele fala assim, meu Deus. Aí eu falei assim, quando der, ela vai sozinha também. Que legal, cara. Então, que realmente, legal. eu falei assim, é bom você poder criar um ambiente que você sabe que pode entrar qualquer pessoa ali dentro. Eu gosto disso. Pô. Eu acho bacana. E eu converso muito isso com os meninos, falo muito para eles que nem eu passo para eles, não só na parte de atendimento, que falam, não é só um corte de cabelo, a gente está mexendo com a autoestima da pessoa. Eu já tive casos, muitos casos, que nem uma vez um rapaz chegou para mim, ele me agradeceu. Eu fiz ele estava bem cabeludo, fiz um antes e depois, gravei, mandei para ele, agradeci a ele por ele ter me dado a oportunidade de cortar o cabelo. Aí depois de um tempo, ele falou, Douglas, não estava passando por uma fase muito boa, estava com a autoestima muito baixa e, poxa, cara, eu fiquei feliz, me senti mais bonito, ele falando. Aí eu falei assim, eu tô te agradecendo. Aí eu falei assim, eu fiquei pensando, gente, aí eu falei assim, eu fiz um videozinho, ele olhou, ele viu o resultado. Aí eu falei assim, eu falo para ele, a gente está mexendo com a autoestima da pessoa. Eu falei, realmente, eu falei assim, a nossa aparência é o cartão de visita. Sim. Hoje o pessoal até está trabalhando muito com esse negócio de visagismo, né? Que agora Como é que é isso? trabalhando. O visagismo, Sei disso isso, para poder, no caso, eu falo que, vamos lá, eu vou resumir, é pegar a sua versão melhor e explorar. Pô, cara, interessante esse negócio, cara, visão maneira. Pô, cara, maneiro, cara. Começou com, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Fernand Aldri. Ele é um cabeleireiro e maquiador. Por acaso, ele estava passeando na rua e ele viu um homem, no caso, o rapaz estava organizando um jardim. Aí ele foi e falou assim, você é jardineiro? Aí ele disse, não, eu sou paisagista. E o cara olhou para a cara dele e falou assim, qual a diferença? Aí eu falei assim, não, eu monto isso aqui. Eu que organizei essa estrutura toda que você está vendo aqui. Agora, falei assim, o jardineiro, ele cultiva, ele cuida disso aqui.
Então esse cabeleireiro chegou e falou assim, poxa, peraí, eu falei assim, eu pego, essas mulheres, elas vêm, e eu falei assim, e realmente eu faço como se fosse um arquiteto, que nem o pessoal fala engenheiro capilar. Eu realmente pego e faço, falei assim, um projeto ali no cabelo delas, eu transformo, eu falei assim, eu renovo, né, a beleza delas. Entendi, rapaz, que conceito interessante, cara. Uma vez eu vi um cara falando, o Joel J, que é um cara que eu sigo, não sei se você conhece ele de rede social. Sim. Ele é um cara, pô, até grande assim, e ele falou uma coisa pra mim que mudou minha percepção de visão sobre qualquer profissão. Sim. Ele falou assim, cara, se você cobrar, por exemplo, numa consulta médica, R$600 é muito? Eu falei assim, cara, não é uma consulta barata, não. Sim. Ele falou assim, mas você conhece profissionais que cobram? Eu falei, conheço, pô. Tem profissional que eu sei que cobra 3 mil a consulta, 3 mil por consulta sem reavaliação, pô. E tá com a agenda lotada. Aí ele falou assim, beleza, qual que é um preço que é assim, que é exorbitante? Assim, eu falei assim, cara, eu nunca vi ninguém cobrar 5 mil numa consulta. Isso eu não conheço. Aí ele falou assim, cara, então olha só, tu faz o seguinte, por que você acha caro 5 mil uma consulta? Pô, porque eu não vejo ninguém cobrando esse valor, e mesmo sendo pessoas muito conhecidas, e pá, na mídia. E aí ele pegou e falou assim, tá, então você sabe o que uma coisa é cara ou barata, porque você acaba comparando essa coisa, essa atividade, essa profissão, no caso a profissão, a execução em cima daquele trabalho, você tem um valor médio na sua mente do quanto vale, do quanto não vale. Por isso que eu sei que tá caro ou que tá barato. Tem um parâmetro de comparação. É assim que a gente acha que uma coisa é cara ou outra barata. Ele falou assim, agora faz o seguinte, cara, o que você faz? Eu sou médico. Tá, agora você vai deixar de ser médico. Crie um novo conceito para o que você faz. Crie um novo conceito para o que você faz. Ao invés de você ser médico, por exemplo, vamos usar um conceito que já é criado, mas vamos imaginar que não existisse. Eu sou otimizador de performance, clínico, para alguma coisa assim. Eu sou clínico otimizador de performance e longevidade, alguma coisa. Aí eu já saí. Você é médico? Não, eu não sou médico. Eu sou clínico, otimizador de performance física, mental, cognitiva, sei lá. Aí você faz uma sigla e tal. E isso não é uma coisa para enganar as pessoas, não. Isso é, na verdade, uma outra maneira de você destacar o teu trabalho. Porque, às vezes, você tem um trabalho que é completamente diferente. Por exemplo, o que você está falando é mexer na estrutura, assim, no formato que se apresenta aquele cabelo, ou seja, você muda a arquitetura, a engenharia, a estrutura, vamos dizer assim. Ou seja, um arquiteto capilar, entendeu? E aí você cria um novo conceito, e quando você vende o seu serviço, você não vai vender o serviço sendo comparado com aquela profissão anterior. Não, eu sou barbeiro. Não. Você é um engenheiro capilar, você é um engenheiro fisionômico, não sei, entendeu? Sim. É um outro conceito que você aplica, né? Você vai pagar, sei lá, o serviço de um encanador 10 mil, é muito caro, mas se ele for um engenheiro hidráulico de inteligência artificial, que você, de repente, no seu carro, você consegue lá clicar e lá de não sei onde você começa a encher a sua banheira, e o cara faz isso. O cara, ele é um encanador, mas o serviço dele tem um conceito completamente diferente e ele se destaca, e aí quando ele cobra 10 mil, você não tem, não vou comparar com o encanador, porque encanador eu sei que é caro, porque eu tenho outros encanadores para comparar, mas esse aqui eu só conheço ele. Então, quando você conceitua de forma diferente, as pessoas percebem um valor do seu serviço entregado diferente. Sim. E eu identifiquei isso nessa nova visão que você apresentou, que eu falei assim, cara, que incrível. Esse cara, ele até, a palavra visagismo, visar, no caso, é rosto, e ismo é estudo do rosto. No caso, ele, como ele disse, não existe ausência de beleza, é porque ela não foi revelada. É pegar o que você já tem e potencializar. Que nem eu contei a história desse rapaz. Esse rapaz falou assim, Douglas, eu não estava bem. Eu estava passando um período muito complicado. Eu olhava no espelho e achava um rapaz feio. Então, quando você fez aquilo ali, eu sei que você tem um monte de antes e depois lá que você coloca lá no seu Instagram lá, mas aquilo ali para mim foi uma coisa única que foi só comigo, para mim. Então, quando você fez aquilo, eu olhei como ficou, você fez o antes e depois. Poxa, realmente, eu fiquei feliz com aquilo ali. Que incrível, mano. Aí eu fui e falei, poxa, bacana, eu fico feliz. Falei assim, não, realmente, eu estou falando para você. Fiquei muito satisfeito. Levantou minha autoestima. Eu olhei para o espelho e vi um homem bonito. Ele falando. Que legal, cara. Pô. Mas se você for parar a pensar, que nem eu falei assim, a gente está mexendo com... Realmente, é o cartão de visita, né? Sim, a nossa aparência. Cara. Sim. Que incrível, eu falo isso cara. Para os meninos. Cara, e que nobre você olhar dessa forma e valorizar isso, cara. Sim. Porque não é só, né? Porque a gente não é diminuindo, não, pelo amor de Deus, só cortar o cabelo. Não, mano.
é você dar um significado ali diferente, é você ressignificar um momento da vida. De repente é uma pessoa que tá ali com uma angústia, com um sofrimento, e aquilo ali são um ponto que a pessoa olha e se admira, algo que de repente já não faz há muito tempo. Sim. Essa área da barbearia, ela cresceu muito. Nós tivemos... antigamente nós entendíamos que era só aparar. Eu estava contando um pouco da história, um pouco para os meninos, né? Falando sobre isso. Que antigamente, porque o cabeleireiro ele conhecia projeções de cabelo, ele realmente conseguia dar forma, seja um cabelo longo e curto. Sim. Então, os barbeiros começaram a buscar essa inovação. Então, eles começaram a trazer isso para dentro da barbearia. Hoje, incrível, graças a Deus, a gente vê assim, hoje a gente pode falar assim, um barbeiro ele consegue se destacar bastante cortando um cabelo masculino, que a gente entende que a gente realmente pode dar formas. Tem várias formas, a gente pode fazer um formato redondo, pode fazer um formato triangular, quadrado, isso Sim. aí de acordo com o que o cliente pedir, entendeu? Tem linhas, né, que a gente fala, né, que a gente segue as linhas do rosto, né, que é já uma coisa um pouco mais... isso aí, para poder a gente realmente, através dessas linhas, a gente realmente... aquilo que ele pediu. Enfatizar poder... mais até o ponto forte daquela pessoa, aí, né, cara? Por isso que eu falei, a gente pega e a gente potencializa, faz uma nova versão daquilo que o cliente pediu. Que maneiro, cara. Que visão legal. Olha como é que você já conceitua diferente o que você faz, cara. É meio que aquilo ali que eu tentei passar, tomara que tenha ficado claro pro pessoal, assim, que não é uma forma de você cobrar mais, não. É uma forma de você conceituar e entregar um valor maior do seu serviço e a pessoa olhar, e quando ela olhar, ela fala assim, nossa, cara, não é que é verdade, cara, tá diferente. Você tem uma visão diferente daquilo que você faz, você entrega diferente pra pessoa que tá contratando o serviço e ela percebe mais valor naquilo que você faz. Cara, é incrível, cara. Pô, Douglas, que incrível, cara. O seu olhar é fantástico, assim, primeiro, para sua vida pessoal, para sua história, cara. Como que isso acrescentou, com certeza, a todos aí que estão ouvindo, sabe? O seu olhar em relação às dificuldades, nenhum momento, cara, sabe? Foi incrível isso para mim, me ensinou muito, assim. Tem sido muito incrível essa experiência do podcast para mim, porque eu tenho tido contato com pessoas que eu saio daqui todo dia melhor do que eu entro. Porque todos os dias, sério, cara, e hoje não foi diferente, assim, tá sendo muito incrível, tô saindo daqui outro homem, outro Clóvis aqui, porque é isso que eu quero proporcionar para as pessoas que estão assistindo, né? Começarem a assistir um podcast e saírem diferentes daquela pessoa que entrou, né? E, meu irmão, você trouxe isso, cara, um olhar incrível sobre as dificuldades, sobre as tuas dores, assim, não culpabilizou terceiros por nada, na verdade tomou a responsabilidade sobre si o tempo todo. Cara, fala mais, quer finalizar aí pra gente aí, cara? Fala mais alguma parada que, meu irmão, foi tanta coisa que você já acrescentou pra gente que, meu irmão... Isso mesmo. Eu acho que se a pessoa quer montar um negócio que eu falei, ela tem que entender que ela vai passar dificuldades, mas que aquilo seja como um aprendizado para a vida delas. Se organiza para poder montar um negócio. Você tem que ter um capital guardado. Você realmente tem que estudar bastante. Não adianta falar assim, não, eu sei cortar cabelo, corto muito bem. Ok, que bom. Só que você também tem que saber um pouco, hoje principalmente, entender gestão, saber administrar o dinheiro que você tem, organizar, saber separar a parte, o que é do CPF, do CNPJ, para que você, nos momentos que nem eu falei da pandemia, quando chegar na pandemia, alguma dificuldade, você tem um dinheiro guardado para poder pagar. Você imagina uma loja 3 meses. Nossa. Aí você tem que ter dinheiro para poder pagar aquilo ali. Eu falei assim, aí eu com 3 lojas, se eu não tivesse o dinheiro guardado, a única coisa que eu podia fazer, como teve muitos comerciantes que cortam lá na barbearia e falam, Douglas, eu entreguei a loja. Caramba, cara, isso é muito doloroso, cara. Você vê às vezes o trabalho, imagina, daquele menino com 13 anos que foi até os 20, com 20, descendo com o urso na mão. Não. E viu na barbearia. Nunca mais achei o cara. Nunca... Mas agradeço, porque eu acho que eu falo que nada por acaso, tudo tem um propósito. Tudo. E eu falei assim, aquele rapaz, ele olhou para minha cara, olhei para a cara dele, foi conversando sobre aquilo, fui lá, fiz a inscrição, comecei a fazer o curso, me apaixonei pela profissão e hoje estou aqui. Tive minhas dificuldades, mas é o que eu falei, aquilo ali tudo foi para aprendizado. Que incrível, mano. Eu sempre falo eu comento com os meninos, gente, dificuldade não é para derrubar, é para fortalecer, é para amadurecer, é para realmente a gente entender, a gente levantar mais forte. Perfeito, cara. Tem uma frase da Lúcia Helena Galvão que eu sou fã, assim, cara, que eu amo aquela mulher, uma filósofa, e ela é incrível. O pessoal deve conhecê-la aí. Mas ela fala uma coisa, que a vida é pedagógica.
né? Na verdade, a vida ela não tem intenção de quebrar as pernas de ninguém, sabe? Sim. Mas se a gente significar algumas angústias e eu não tô me eximindo, na verdade, eu tenho certeza de que eu vou ser provado disso aqui que eu tô falando, né? No sentido de alguma coisa acontecer comigo e falar assim, Clóvis, agora, quero ver você aplicar na prática aquilo que você estava falando. Porque falar é bonito, mas aplicar, fazer, isso que é o real. Né? E assim, entender que a vida é pedagógica e ver as dificuldades como, na verdade, os Golias, né? Que estão ali, na verdade, não para derrubar a gente, mas para provar para nós mesmos e para as outras pessoas, mas principalmente para nós mesmos, que nós podemos passar por eles, né? Então, assim, incrível, cara, essa tua visão. Cara, não tenho o que falar, obrigado, meu irmão. Cara, obrigado demais, meu irmão. Eu agradeço mesmo de coração por estar aqui. Cara, é um prazer imenso, de verdade. Que pessoa abençoada, cara. Se eu já te admirava antes, agora mais ainda, ganhou um fã, cara. De verdade, cara. Assim, no bom sentido da palavra mesmo. De verdade, cara. Pessoal, quem não conhece a barbearia do Douglas ainda, tá? Vá lá, Instagram. Fala pro pessoal aqui, divulga aqui pro pessoal como é que tá lá, barbearia. Tá escrito barbeariadodouglas.spa. Nós ficamos ali em frente ao portão principal da prefeitura e colado ali com a galeria que tem um cartório de casamento. Olha, vai lá, conhecer o ambiente, tomar um cafezinho conosco lá, vai ser muito bem recebido e vai ser um prazer. Pô, gente, aí, sério, eu vou lá, eu não falo de nada que eu consumo, que eu não faço nenhum tipo de publicidade da qual eu não consumo. Então, se eu tô falando é porque eu tô lá e eu sei do que eu tô falando. Então, não é a Xuxa passando Monange, assim. Aquela publicidade de 7 mil. Não, passo Monange mesmo. Galera, obrigado, irmão. Obrigado, cara. Sem palavras, irmão. Cara, muito bom, cara.